Boa noite, pessoal. Muito boa noite, em nome de Jesus. Porque quando a gente vem em nome dele, vem boas notícias. Quando a gente vem em nome dele, vem coisa boa para nossa casa. Quando a gente vem em nome dele, vem vitória, vem cura, vem salvação, vem libertação, quebra dos males, das prisões, das correntes. Em nome dele, os milagres acontecem. Então é muito boa noite em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia que tem estado conosco aqui, conectados pela fé. Deus abençoe você muitíssimo, porque você está buscando renovar a sua fé. Porque você está buscando socorro onde tem socorro. Você está buscando água onde tem água da vida. Você está buscando alimento onde tem o verdadeiro alimento que pode fortalecer a tua alma e o teu espírito para você passar e enfrentar qualquer situação. É com Deus que a gente se fortalece, é Deus que tem esse alimento para a gente, para nos fortalecer, para a caminhada da vida. Então, Deus abençoe você que tem curtido a nossa página, que tem seguido a nossa página, que tem compartilhado esses cultos, palavra de vida e de vitória. Você não sabe como pode ter alguém necessitado de uma palavra, de fé, de esperança, porque a palavra de Deus é poder. Então compartilhe em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Amém? Vamos lá embarcar na palavra de Deus e ver o que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Convida aí os amigos, os familiares. Agora não deixa nada distrair você, nada dispersar a sua atenção, que é hora de falar com Deus. É hora de se alimentar da parte de Deus, alimento do céu para a tua vida. Vamos lá? Quero abrir com você aí, abra comigo aí a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, no verso 31. Isaías 40, capítulo 40, verso 31. Verso 29. Isaías 40, verso 29. Vamos lá. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre, sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele vai te dar novas forças, ele vai renovar a tua vida. Você tem que colocar a sua esperança e a sua confiança nele. Porque em tempos de dificuldades e aflições, em tempos de adversidades como nós estamos vivendo, em quem você tem colocado a sua confiança e a sua esperança? Se você tem colocado a sua confiança e a sua esperança no Senhor, você não ficará desiludido, você não ficará aí sozinho nas suas batalhas. Ele vai prover aquilo que você necessita. Ele vai trazer o socorro, a provisão até você, aquilo que você precisa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que está trabalhando pela gente enquanto a gente dorme. Enquanto a gente coloca a esperança e a confiança nele, ele está trabalhando pela gente. Ele está trabalhando por você e pela sua causa. Então, deixa ele ser o teu provedor. Mantenha sua mente firme nele. É difícil em meio às tribulações que estamos vivendo, mas o Senhor nos ensina a não colocar nossa ansiedade nas coisas e nas circunstâncias. Que o seu Deus não seja as circunstâncias que estamos vivendo. Se o seu Deus for as circunstâncias, a gente vai perecendo. Quando nos falta alguma coisa, quando nos falta o trabalho, quando nos falta uma porta, quando a gente vê que vai faltando ali a provisão para o lar ou para situações, compromissos que temos, a gente desespera. Mas quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dele e confia, ele traz a provisão que a gente precisa, de forma maravilhosa. Estou falando aqui para você de coisas que tenho vivido, de coisas que tenho vivido na presença de Deus e que Ele tem trabalhado tremendamente na minha vida, com tantas provisões. O cuidado dEle, a fidelidade dEle é tão tremenda. Descansa a tua mente nele e receba novas forças nessa noite, em nome de Jesus. Ora comigo.
Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença na nossa vida. Muito obrigada por cada um que está aí do outro lado, Senhor, para ouvir essa palavra, para conectar com a gente aqui pela fé na tua presença, para clamar, Senhor, aleluia, ao Deus Santo, Deus Altíssimo, que opera milagres e maravilhas, a esse Deus que renova nossas forças, a esse Deus que não pode ser comparado com nada e com ninguém, a esse Deus que não existe outro nome igual, que não existe outro igual a ti, e não existe outro além de ti. A ti nós clamamos, a ti nós levantamos a nossa oração nessa noite, e eu te peço em nome de Jesus, que tu vá em direção de cada vida que está ligada nesta live agora, de cada casa, de cada família. Vai enviando o teu socorro, vai enviando a tua provisão, vai renovando as forças dessa pessoa que está se sentindo angustiado, aflito, perdendo as forças, com medo do amanhã, com medo do que há de vir, com medo, Senhor, das faltas e necessidades. Mas o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que abre porta para nós, o Senhor é o Deus que envia anjos da nossa porta, o Senhor é o Deus que move as situações a nosso favor, situações contrárias, situações adversas. Ah, Deus tremendo e fiel, vai, Senhor amado, colocando a confiança nesse coração agora, vai colocando a paz que excede todo entendimento humano, a paz que ninguém pode entender, a paz que vem da tua presença, a paz que vem do teu Espírito, e esse socorro que não nos falta em tempo de aflição. Esse é o Senhor nosso Deus, Ele não nos falta em tempo de aflição. Então clame, então busque por Ele, então chame por Ele, então se volte para Ele nessa hora, seja qual for a situação que você está passando. Receba novas forças, receba vitória, receba renovo nessa noite, em nome de Jesus. Ele é a força que a gente precisa. Glória a Deus. Aleluia. Fala com Ele, desabafa, coloca no altar dele o que você precisa nessa noite. Aleluia. Deus tremendo. Se quiser falar com a voz do sentimento e quiser se abrir, desabafa coração. Confidenciar que esquecida sofre a alma, rodeado de amigos, vivendo na solidão. Feliz vida ao palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal. Pra falar de amor, experiências mal vividas, em conflito com seu eu, nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Aí Ele está aí com você, a presença de Deus está aí com você. Se você clamar, Ele vem. Se você chamar por Ele, Ele vem. Se você pedir socorro de todo o coração, Ele vem. Busca Ele de todo o coração. Feliz vida ao palco representa o seu papel. Bate coração, pois a cena é irreal.
seu eu nem consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que lhe falta no coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. Deixa Ele te abraçar nessa noite. Deixa Ele te abraçar. Conta pra Ele as suas dores. Conta pra Ele. Ele é o fiel amigo. Você pode falar sobre tudo. Você pode ser quem você é na presença dEle. Você pode ser você. Ele te ouve, Ele te escuta. E Ele te sara. E Ele te mostra a direção que lhe falta no coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é o fiel amigo. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está te visitando nessa hora. Oh, aleluia, colocando bálsamo no teu coração, colocando essa paz que ninguém pode entender, mas que Ele tem para dar. Adoro o Senhor aí comigo, aleluia, glória, glória a Deus. Confia, é agora que você tem que saber o quanto do Evangelho, o quanto da presença de Cristo está instaurada, impregnada no teu ser. Em momentos de grande adversidade, é agora que você tem que confiar. É agora que você tem que confiar. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo e fiel vai operando seus milagres, tuas maravilhas. Oh, Deus santo e maravilhoso, não existe outro que faz as obras que tu faz. Não existe outro que pode fazer por mim aquilo que tu faz. Aleluia. Glória a Deus. Louva comigo. Liga o teu pensamento com Ele. Porque estás abatido, ó minha alma, porque clamas até o chão. Olhe pro alto, lá está sua redenção. Socorro na hora da angústia, consolo na tribulação. Calma, confia, Deus te sustenta. Eu vou confiar em ti, Senhor, testemunha desse grande amor. Tudo que eu passei me lapidou, fortaleceu e até aqui me ajudou. Quero te adorar intensamente mais, depender da graça que me satisfaz. Uma coisa nova Deus irá fazer, teu choro está cessando, um novo dia vai nascer. Está nascendo um novo dia para você, na presença de Deus. Porque estás abatido, ó minha alma, porque clamas até o chão. Olhe pro alto, lá está sua redenção. Socorro na hora da angústia, consolo na tribulação. Calma, confia, Deus te sustenta. Eu vou confiar em ti, Senhor, testemunha desse grande amor. Tudo que eu passei me lapidou, fortaleceu e até aqui me ajudou. Quero te adorar intensamente mais, depender da graça que me satisfaz. Uma coisa nova Deus irá fazer, meu choro está cessando, um novo dia vai nascer.
dia, porque Ele vive, você pode crer nesse novo dia, nesse amanhã. Existe amanhã para mim e para você, porque Ele vive, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, Ele virá em teu socorro, Ele virá, aleluia. Eu vou confiar em ti, Senhor, testemunha desse grande amor. Tudo que eu passei me lapidou, fortaleceu e até que me ajudou. Quero te adorar intensamente mais, depender da graça que me satisfaz. Uma coisa nova Deus irá fazer, teu choro está cessando, um novo dia vai nascer. Eu creio, Senhor, eu creio na tua providência, eu creio no novo dia. Eu creio, Senhor, em tudo de tremendo que tu tens preparado para aquele que espera em ti, para aquele que confia em ti. Adoro o Senhor e alegra o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, pastora. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, né? Nós cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas para derramar em nossas vidas e nos abençoar, né? Um novo dia vai nascer, né? Um tempo novo Deus tem para nós. Parece que quando começa uma situação, parece que ela não tem fim, né? A dor é assim. Quando nós estamos em dor, parece que nunca vai passar. A palavra de Deus diz que é como uma mulher num processo de parto, né? Enquanto ela está naquela dor para chegar ao hospital, para que a criança nasça, quando ainda demora ainda para vir, né? Parece que, enfim, daquilo lá parece que nunca vai acabar, aquela dor parece que vai durar uma vida inteira. E eu tive 5 filhos de parto normal e senti todas as dores de parto. E realmente parece que nunca vai acabar, que a criança não vai nascer. Dá um desespero na nossa alma. Uma dor que parece de morte, uma dor de morte mesmo. Parece que estão arrancando as suas entranhas. Mas quando a criança nasce, a gente não lembra de nada do que se passou. A gente teve dores, mas a gente fica tão alegre com o nascimento da criança que toda a dor que nos levou àquele momento, ela se torna pequena diante da alegria, diante da bênção do nascimento do bebê. E assim, todas as dores que a gente tem na vida são como as dores de parto. Parece que nunca vai passar, mas ela tem data marcada, ela tem validade para terminar, em nome de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a viver um momento que aparentemente era como um parto, que não ia acontecer e que ia demorar para nascer, ou que talvez iria morrer antes que acontecesse o milagre da vida. E essa passagem está aqui em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar sobre o azeite da viúva. E eu tenho certeza que Deus quer ampliar o azeite que há aí na tua casa, na tua botija. E talvez você vai falar, pastora, eu não tenho nada. Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, de alguma maneira, Deus quer e vai te abençoar. Né? Se tem azeite, Ele multiplica. Se não tem, Ele traz à existência aquilo que não existe. Vamos lá? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido tem um servo e morreu.
né? Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, e é o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em toda aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eis que lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. E cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Fecha os teus olhos aí, vamos fazer uma breve oração. Senhor, eu sou grata a Ti por chegar até aqui. A cada dia que o Senhor nos dá com graça, com esperança, com vida, é uma bênção, é uma maravilha Tua em nós. Muitos não tiveram a oportunidade do dia de amanhã, muitos não tiveram a oportunidade de abrir os olhos e ter o dom da vida novamente. Muitos já se foram, Senhor, muitos já foram arrebatados deste mundo e hoje dormem no Senhor. Mas o Senhor nos concedeu mais um dia, estamos aqui, chegamos aqui até essa live para trazer a Tua mensagem de graça, mensagem de paz, mensagem de esperança. Como o Senhor falou através dos louvores, da oração e da Tua palavra, que o Senhor renova as nossas forças. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E aqui nós estamos porque o Senhor nos renovou, porque o Senhor tem nos renovado a cada dia, e a cada dia renovado os teus que têm estado nessa live conosco. Isso é uma grande verdade, porque eles mesmos testemunham como cartas vivas diante de Ti, diante de nós, falando que o Senhor tem nos renovado. Eu rogo a Ti nesta noite, para que esta palavra poderosa, para que esta palavra rema, esta palavra forte, que conta o estado de uma cidade, de um país, uma situação em que o homem de Deus é aclamado a estar na casa de uma viúva, e ali ela pede socorro, porque ela sabe que através dele o Senhor responderia. Ele era a representação do Teu reino na vida dela. Era o que ligava, era o que podia interceder por ela, dar a direção, porque ele havia o discernimento do Teu reino, do Teu Espírito Santo. Como a Tua palavra diz que os filhos da carne, eles têm discernimento das coisas da carne, às vezes nem têm discernimento das coisas da carne, mas os espirituais têm tanto das coisas espirituais como das coisas físicas, das coisas da carne. E ali estava Eliseu, e Deus lhe deu a sabedoria para socorrer aquela mulher. Que assim o Senhor traga a Tua palavra para socorrer cada um dos meus irmãos que estão nessa hora participando dessa live, ouvindo esta oração. Nós rogamos a Ti que eles sejam alcançados pelas Suas mãos divinas, as Tuas mãos proféticas e poderosas, e que eles possam agora, nessa hora, já separar o seu azeite para proclamar a Tua bênção, para proclamar a vitória, a prosperidade, naquilo que eles precisam e necessitam, porque o Senhor está entrando com socorro dentro de cada lar, na cada família que está recebendo esta mensagem, cada família que está ligada nessa live, que vai posterior, meu Deus, a ligar de novo, ouvir, como eu ouvi esses dias, uma pessoa falando, eu tive que ouvir várias vezes, e várias vezes, e várias vezes, eu abri várias vezes essa live para ouvir, por conta da palavra que estava chegando ao seu coração. Assim seja também na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Quando nós olhamos para esta palavra aqui, e nós vamos viver esse momento dessa viúva, havia uma seca na terra, né? Havia uma seca terrível, e não havia mais alimento, e havia as situações que estavam acontecendo naquela cidade, mas aqui a perseguição aos profetas também. Então, era um estado de caos, né? Guerra, perseguições, situações que estavam acontecendo naquele país, naquele lugar, né? E ali estava o profeta de Deus, Eliseu, que sucedera a Elias, como nós falamos no culto passado. O Elias que ora a Deus e volta a chuva, né? Então, Israel vinha sendo atacado de várias situações, né? Aquelas cidades sendo atacadas de várias situações, uma hora seca, outra hora guerra, outra hora corrupção, e havia várias situações, e ali a perseguição aos profetas, o marido dessa mulher era um que ajudava os profetas, né? E a palavra de Deus diz aqui, que ela fala que dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu, então, um dos discípulos, e ele fazia parte disso. E aí ele adoece e morre, ele tinha contraído algumas dívidas, porque ele era um homem honesto, um homem de bem, e ele ajudara muitos profetas, e acabou, isso conta a história, né? Você não vai encontrar isso escrito na Bíblia, mas os historiadores que trazem, como Flávio Joséfos, ele traz uma história como um arqueólogo que ele era, um historiador. Então ele traz algumas situações, algumas notícias que são mais detalhadas, que nós não vemos esses detalhes na Bíblia, a não ser através do estudo. E quando ele vai fazendo esse estudo, ele traz isso. E o marido dessa mulher, ele adoece e tinha contraído dívidas. Havia uma lei, né, que você vai ver lá em Deuteronômio, você vai ver em Levíticos, que o que acontecia? A pessoa que devesse para alguém, ela tinha que trabalhar para o seu credor, se ela não tivesse como pagar. Então ela ia trabalhar durante alguns anos para o seu credor, né, até pagar a sua dívida. E o que acontecia com essa mulher era exatamente isso. O marido devia, e o credor veio e falou assim, eu vou levar os teus 2 filhos para pagar, né? Para trabalhar, né? Para estar ali. Era como se fosse uma escravidão, na verdade. Ele ia trabalhar sem receber de sol a sol de uma maneira assim absurda. Apesar de a lei falar que os ricos não podiam usurpar dos pobres, não poderiam massacrar os pobres dessa maneira. Mas a gente sabe que o ser humano é um ser tão perverso em muitas das suas atitudes e que ele não vê precedentes, ele só olha para si mesmo. Se não for assim, Jesus não falava para que nós amássemos ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando olhamos para o próximo como a nós mesmos, nós não queremos fazer para ele aquilo que não fazem para nós, né? O que não queremos que façam conosco, na verdade, né? Reformulando a palavra. Então, a palavra de Deus falou isso. Por que falou? Quando Deus fala na palavra, se ele pede fé, é porque você está sem fé. Se ele pede ânimo, é porque você não tem ânimo nenhum, né? Se ele pede para você ter coragem, é porque ele sabe que você está acovardado na situação. Quando ele falou para Josué, Josué, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Eram 3 coisas que Josué não podia oferecer naquele momento, porque ele se via novo, aparentemente para aqueles que viam de fora inexperiente, para uma posição que era ser sucessor de Moisés. O Moisés que tirara eles do Egito, que abrira o mar e que vencera tantas batalhas, de repente tudo isso está na sua mão. E os outros generais das tribos de Israel não aceitavam a questão de Josué. Só que Josué tinha uma coisa que eles não tinham, uma fé sobrenatural. Ele tinha bons olhos. E por conta desses bons olhos, ele olhou a terra de Canaã junto com Caleb, que também era um aliado dele, um amigo, um parceiro. Glória a Deus, que Deus põe pessoas maravilhosas ao nosso lado para ser parceiro, para ser amigo, para abrir os nossos olhos quando nós estamos vendo de uma forma errada, para caminhar, para estar com a gente levantando, né?
Glória a Deus. E Josué tinha Calebe. Então, o que os outros generais não tinham era essa fé, essa esperança, essa convicção, essa cumplicidade com Deus, de poder apresentar diante dele as suas fraquezas e também assumir uma posição e o olhar. Ele via as coisas com bons olhos, ele não olhava. Quando mandaram os espias na terra de Canaã, os primeiros espias olharam a terra e falaram: você está louco? Deus está mandando a gente para morrer. Lá é a terra dos jebuseus, dos heveus, todos os eus estavam lá, né? Homens gigantes, né? Preparados para a guerra, eles não iriam suportar. O único ponto pacífico era que a terra realmente era uma terra frutífera, uma terra que manava leite e mel. Mas eles falaram: olha, Moisés, não vamos entrar lá, porque se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. Para que ter terra frutífera se não podemos usufruir dela? Né? Mas quando ele manda Josué e Calebe volta falando maravilhas, ou seja, o gigante ficou pequenininho perto da grandeza, da bênção que havia naquela terra. Então, Deus escolhera Josué. Olha só, se tiveres bons olhos, todo o teu corpo terá luz. O que ele queria dizer? A luz é o quê? Uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa transformadora. Quando você põe luz a alguma coisa, o que é pôr luz? É algo, se nós formos imaginar, é colocar clareza, é colocar discernimento. É uma coisa que não fica encoberta, ela está clara, é esclarecida aos nossos olhos. Então, ele tinha luz dentro dele, ele tinha a presença de Deus, porque Deus esclarece, Deus não nos deixa de coração, Deus não nos deixa de rosto confuso, Deus não nos deixa enganado nas situações. Pode estar acontecendo o caos que for, Deus vai lhe mostrar com clareza as coisas. Ele não vai titubear entre dois pensamentos. Quem titubia em dois pensamentos somos nós, né? Quem fica em dois pensamentos somos nós, sabe se vai para um lado, se vai para o outro, né? A palavra chega a dizer que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Então essa questão é nossa. Mas Deus não, Deus ele esclarece. Jesus falou assim: é bom que nós façamos as coisas enquanto a luz, porque quando a luz está no nosso meio, ele era a luz no meio dos homens. Por quê? Porque de noite ninguém enxerga nada, fica tateando. Então ele fala: enquanto eu sou a luz, que estou aqui, é bom que os trabalhadores trabalhem, que eles façam as coisas. Então, quando nós temos Jesus em nós, a luz, a graça, a presença de Deus está ali, nós não ficamos tateando, nós não ficamos em dois pensamentos. Esse é um grande termômetro dentro de nós para saber se é Deus que está trabalhando, se é o Espírito Santo que está em nós, ou é outros espíritos ou outros pensamentos que estão tomando conta do nosso coração, né? Então Eliseu, ele estava aqui e ele é aclamado por aquela mulher. Ele pede para que Eliseu vai estar com essa mulher e ela começa a contar: meu marido, ele contraiu dívidas e ele morreu, agora querem levar os meus filhos como escravos para pagar a dívida. Eliseu, ele não titubeou, ele olhou para aquela mulher e ele falou: o que você tem em casa? Deus está falando para você, o que você tem nas suas mãos? O que você tem em casa? O que você pode fazer alguma coisa? Às vezes nós ficamos tão perplexos diante das situações que nós não conseguimos enxergar um palmo adiante do nosso nariz. A gente paga a conta que não é nossa, nós tomamos, tomamos partido de guerras que não são nossas, né? Nós nos enrolamos, nós não conseguimos ver saída. Às vezes a saída está diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ter direção, parece que colocaram um tampão nos nossos olhos. Eu já tive experiências assim, de pagar a dívida de uma outra pessoa e aí ficar tão enrolada na vida que começou a me dar um desespero. E aí qual que é a primeira coisa que a gente faz nesse desespero? Deus não existe. Porque se Deus estivesse na minha vida, não aconteceria dessa maneira. Eu tenho crido num Deus errado. Nós vamos ver dessa maneira, porque a dor começa a tomar conta do nosso coração. Isso eu estou falando de uma questão financeira. Existem outras questões de saúde, de perda de uma pessoa na família, né? De empresas, de casamento, de filhos. Tantas coisas vão tomando um lugar de dor dentro de nós que a gente não consegue expulsar e a gente culpa a Deus por tudo que está acontecendo. Aquele homem era justo. Aquele homem protegia os profetas.
de Jezabel, porque Jezabel queria exterminar os profetas. Aquele homem, ele levava alimento para aqueles 100 profetas que, segundo os estudos, estavam ali, sendo cuidado por ele, e ele pega uma enfermidade. Porque nós não estamos livres de nada, gente, né? As pessoas falam assim, olha, os profetas não poderiam morrer de tragédia, que é tragédia maior do que ser crucificado de cabeça para baixo, do que ter cortado o pescoço, outros queimados vivo, né? Então a gente fica meio que querendo colocar como se nós fôssemos deuses, né? Como se nós fôssemos intocáveis. A verdade é que somos seres humanos, tão igual a qualquer um outro, porque nós somos iguais, sujeitos às mesmas paixões, como diz as Escrituras, falando de Elias. Elias era sujeito a todas as paixões, só que existe uma coisa que nós podemos fazer na vida, se posicionar. Determinarmos o caminho que queremos andar, a quem queremos seguir e a quem queremos crer. Elias optou por crer em Deus e se posicionar como profeta que é. Tem muitos que se posicionam de outras maneiras. Então, a escolha, o poder da escolha, o milagre da escolha está em nossas mãos. O milagre da escolha está na tua mão. Você pode acreditar no que eu estou falando, ou você pode falar, eu não quero ouvir essa baboseira, e não acreditar. O acreditar é seu, né? Eu tenho que te conduzir até a porta, mas quem tem que abrir a porta é você. Né? Tenho que te conduzir até a porta do reino de Deus, falar do evangelho, mas quem abre a porta do coração é você que abre essa porta por dentro. Então, nós não podemos passar para outro aquilo que é nosso. Nós não podemos passar para outra responsabilidade que é nossa. A nossa salvação é individual. Não depende de um, não depende de outro, não depende do marido, da esposa, do filho, do pastor, da pastora, do missionário, do irmão, da irmãzinha, do governo, do pacote econômico, não. É uma coisa nossa, nós estamos tratando de fé. Nós estamos tratando de fé nesse canal. Nós estamos tratando de olhar para Deus. Às vezes, o apelo que a gente sente é que nós vamos resolver todos os seus problemas. Nós não somos Deus. Nós não podemos resolver os seus problemas, por mais que quiséssemos fazer, e se tivesse na minha mão, eu faria, de verdade. Mas tem coisas que é conosco, tem coisas que é fé, tem coisas que é com Deus, tem coisas que é além das coisas naturais, das coisas físicas. Essas pessoas, elas estavam sofrendo coisas físicas, mas quem ia trazer o socorro era Deus. Como? Através do clamor, através da súplica. É isso que nós estamos aprendendo nesse tempo. Que tem muitas coisas que nós vamos fazer físicas, mas a maior delas é clamar ao Senhor enquanto se pode achar. E enquanto invocá-lo, enquanto ele está perto. E se ele fosse inerente, ou se ele não existisse da forma em que nós usamos essa questão existir, muitas pessoas não teriam alcançado as suas bênçãos, as suas graças, as suas vitórias, a força, o ânimo para prosseguir. Porque é a fé que nos sustenta. Quando nós não temos fé, somos pessoas ocas, pessoas vazias, pessoas sem amor, pessoas geladas, pessoas frias. A palavra de Deus diz que em se afastando o Espírito de Deus, a presença de Deus do mundo, o coração de muitos se endureceria e se esfriaria. Porque a gente acaba se apartando de Deus. Então a importância da fé, a importância de trazer Deus para dentro da tua casa. Quando nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, coração, nossa casa alma, nossa casa pensamentos, nossa casa com a família externa e interna, nós temos a esperança de que todo mal tem um fim, tem uma data programada para terminar e que Deus vai lhe sustentar em meio à pandemia que for, em meio ao mal e ao caos que estiver. Era essa questão. A mulher, ela podia chegar ir lá no governador daquele país e pedir uma clemência. Ela poderia ir a alguma autoridade, mas ela vai atrás de Eliseu e vai falar para ele: o meu marido era um servo teu. O meu marido era servo dos profetas. Me ajuda. E ele já tem a resposta, porque Deus sempre tem algo para trazer para você. Ele não vai te dispensar de mãos vazias. E aí aquela mulher, ela vai e fala, e ele fala assim: o que você tem em casa? Ela fala: eu tenho uma botija, né, com um pouco de azeite. E ele fala assim: então você vai pegar esse azeite e vai pedir para que os teus filhos peçam pela vizinhança vasilhas vazias, não é
cheia. Não estou pedindo para você pedir nada para ninguém, além de vazias, vasilhas, talvez vasilhas, vazias. Talvez as pessoas ficassem pensando, que loucura é essa? O que ela vai fazer? Vai vender os nossos vasilhames? Vai fazer alguma coisa para vender? Alguma comida? Alguma coisa? Que a gente, como dona de casa, sempre pensa. Em tempo de crise, a dona de casa faz bolo, a dona de casa faz coxinha, a dona de casa faz uns risoles, faz umas tortas, faz comida para fora, faz faxina, lava roupa. Pode ver, quando há o desemprego, o que a mulher faz? Vou pegar a roupa para lavar. Vou fazer faxina na casa de alguém. Porque a gente precisa, de alguma maneira, ajudar no lar. Enquanto o marido está tentando de uma maneira, a esposa vai tentando de outra. E as coisas vão acontecendo e muitos lares vão se levantando. Mesmo com pouquinho, né? Porque a palavra de Deus diz, se você é fiel no pouco, no muito Deus te põe. Se você abençoa o teu pouco, Deus te porá no muito. Isso é a palavra de Deus. Quando você é fiel ao Senhor no pouco, no muito Ele coloca você, Ele te prospera. A multiplicação, a bênção sobre a tua vida. Então aquela mulher pega todas aquelas vasilhas e Eliseu falou categoricamente para ela, pega as vasilhas, entra na tua casa e fecha a tua porta. E você e seus filhos vão colocar azeite nessas vasilhas. Ela vai colocando azeite. Gente, uma botija era pequena, não era uma coisa, né? Ela não tinha vários barris de azeite dentro de casa. Ela tinha um jarro, né, de azeite. Ela vai deitando nas outras vasilhas. Chega uma hora que ela fala pro filho dela, filho, me traz mais uma vasilha. Ele fala, mãe, não tem mais. E você sabe que milagre tremendo? Para ela pedir mais vasilhas, tinha azeite ainda na botija. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não consegue olhar porque a gente só vê o mal. A gente só vê a necessidade, a gente só vê a falta. E o milagre nos convida a olhar aquilo que não existe ainda. O milagre da fé, ele nos ensina a olhar as coisas que ainda vão vir à existência, que ainda estão para acontecer. É crer que aquilo ia acontecer. Agora imagina, aquela mulher deitando azeite naquelas vasilhas, ela ia ter que vender. Será que ia ter comprador? É sempre algumas perguntas que nós fazemos. Eu estou desempregado, preciso de uma atividade, vou fazer bolo. Aí eu tenho que ter dinheiro para comprar as coisas para fazer o bolo. E é como vender o almoço para comer a janta. A gente sempre fica nesse jogo na nossa mente. Será que vai ter alguém para comprar, né? Eu me lembro que uns anos atrás, eu e minha mãe começamos com o empreendimento de marmitex. E o dinheiro que a gente tinha para comprar a mistura para nossa casa era o dinheiro que nós fizemos a marmitex. E nós compramos, deu 7 bifes de contrafilé, ela fez um arroz, feijão que tinha em casa, uma salada bem feita, e nós começamos a oferecer marmitex. E nós não tínhamos divulgado ainda, que você vai divulgando, né? Mas uma coisa bem caseira, bem simples, e vendeu toda a produção daquele dia. Nós não imaginávamos que tinha um público para comprar aquelas 7 marmitex, que se tornaram 14, se tornaram 28, e aí foram multiplicando, até que quando nós vimos, nós estávamos comprando peças inteiras de contrafilé, né? Mandávamos o açougueiro tirar a peça inteira de contrafilé e fatiar para nós vendermos as marmitex. Aí não só o bife, não só era batata frita, era suco, aí foi aumentando a produção. E nós vivemos um bom tempo nessa condição que Deus preparou e nos abençoou. Aí você vai pensar, quando você faz alguma coisa, será que existe um público para comprar o teu produto? Será que existe alguém que vai ter mesmo nesse tempo? Gente, eu vou dizer que a fé, ela faz você saltar muralhas. Muralhas, o que são? São as barreiras. São as situações que temos que enfrentar para vencer a adversidade. E você só precisa enfrentar porque tem uma adversidade. E como eu disse lá no início, Josué, Deus pediu 3 coisas para ele. Tem bom ânimo, ser forte e corajoso. 3 coisas que ele não tinha no momento, diante da adversidade, do descrédito que havia da parte de fora. E até ele olhando para si, ele falava assim, eu não tenho condição. Eu não tenho capacidade de vencer essa barreira, essa pressão,
essa condição que eu estou vivendo numa guerra iminente, e não, o problema não era só a guerra externa, mas a guerra interna também, do coração dele e das pessoas que o odiavam. Mas Deus, Ele acredita em você. Ele sabe que você pode todas as coisas nele. É por isso que a gente precisa se voltar para Deus, não por barganha. É porque Ele é o doador da vida. É porque Ele é o doador da esperança. Ele é aquilo que falta em você, esse vazio que você sente, é só Ele que pode preencher. Porque se fosse outras coisas, quando você estava estabilizado, estava bem, não haveria esse vazio aí dentro da tua alma. Mas eu tenho certeza, porque estou falando com uma pessoa que sente, que dói, que se entristece, que se alegra, tanto quanto você. Eu sou humana, tenho as minhas falibilidades humanas. Eu sei que há um vazio, que é só preenchido pela graça de Deus, pela presença dele. E Ele está trazendo você a isso. E quando você está preenchido dessa graça, o céu é o limite. As outras coisas, elas são dificultosas, é no chão da vida, não é nada pirim-pim-pim na nossa vida. Mas você entende que no processo da coisa, você vai desenrolando e você vai alcançando os objetivos que são necessários. E que você não precisa desistir porque alguém morreu, ou porque alguma situação é de morte para você. Porque o que nós sentimos no momento de adversidade é um sentimento de morte. Para você pode ter morrido, mas para Deus Ele está falando, eu posso ressuscitar a tua esperança, a tua fé. E aqui Ele pega e fala isso para a mulher, e a mulher coloca e o azeite parou, e agora ela fala, o que eu vou fazer? Aí diz assim, então, vai e vende. Então, foi ela fazer saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tua e dos teus filhos, e vivei do resto. Olha só. Ela não tinha como pagar a dívida. Ela não trabalhava, né? Ela cuidava de casa e o marido tinha o trabalho. O marido morreu, acabou o sustento da casa. Simples assim, né? Vamos fazer um resuminho. O marido morreu, acabou o sustento da casa. O que ela faz? Fica com a dívida e aí sofre o risco de seus filhos serem levados como escravos para pagar a dívida. Ou trabalharem para os credores para pagar a sua dívida durante anos a fio, que ela nem poderia saber se eles iriam voltar, bem se iriam voltar. E como ela viveria sendo viúva. Então, tantas coisas, os filhos dela eram a esperança dela de sobrevivência também. A dignidade. Tantas coisas vão se perdendo numa morte. Não é só a questão da morte em si, a dor, da ausência da pessoa, mas de todas as coisas que vão causar na vida dessa pessoa. E aí chega a palavra de Deus. Aí chega a ordenança de Deus sobre ela. Aí chega o socorro bem presente no momento da angústia. E Deus cria uma situação que não existia. Quem poderia dizer que ela ia pegar aquele azeite e vender o azeite? O azeite era uma coisa que era objeto realmente de venda, de troca, tinha um valor, como o sal também. O sal era algo de muito valor naquela época. Aí ela vende os azeites, mas quem vai comprar esse azeite? Uma mulher que nunca saíra de casa, uma mulher que era criada para a família, como que ela ia conduzir? Era também uma outra realidade para ela enfrentar o medo do fracasso. A maioria de nós temos medos de fracassar na vida, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja no trabalho, seja na empresa. Eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é dinâmico, ele te capacita, ele te fortalece, ele te dá graça para você vencer e viver os maiores desafios da tua vida, inclusive no momento presente. Ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer, ele vai te orientar, ele vai te direcionar, ele vai criar caminho em meio aos descaminhos para que você consiga viver com dignidade, com fé, com graça diante de Deus. Olha só que Deus maravilhoso, um Deus que socorreu a viúva e que criou uma situação do azeite, daquilo que ela tinha. Talvez você tenha um grande tesouro aí na tua casa e você não sabe utilizá-lo nesse momento, que é no momento de crise, o momento da crise dela, o momento de crise da família dela. Deus criou uma situação favorável. Ela vendeu aquele azeite, pagou a sua dívida,
né? Não precisou seus filhos serem levados como escravos ou trabalhar durante aquele tempo que ia ser determinado, ou anos a fio que ia ser determinado. E ainda Deus lhe deu o sustento para o resto da vida, porque ali virou algo que se tornou uma bênção na vida dela. Ela virou uma vendedora de azeite. Deus multiplicou. Deus criou uma situação com que a renda dela fosse multiplicada, né? Porque ali aquela venda, aquela situação começou a rentabilizar na vida dela, e foi uma palavra de Deus. Foi a bênção de Deus esclarecendo tudo que você precisa ir diante do Pai, deixar Ele te esclarecer, deixar Ele tirar as escamas dos teus olhos, tirar o medo do teu coração. Que medo aquela mulher estava de dar os seus filhos aos credores. Imagina você colocar um filho seu para ir trabalhar com uma pessoa que você nem conhece e você não poder fazer nada a respeito. Deus entrou com providência através do profeta Eliseu. Deus está entrando com providência na tua vida através desta palavra. Então eu não sei qual que é o azeite que você tem aí. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Peça para o Senhor, me mostra qual que é o azeite que eu tenho na minha casa, o que eu tenho em mãos, para que eu possa suprir a minha família no tempo da adversidade. Você, pai de família, você, mãe de família, você, jovem que sustenta a sua família, você que é mantenedor da sua casa. Fala para o Senhor o que eu preciso para suster a minha casa e pede para o Senhor te direcionar. Ele vai te direcionar. E talvez você que está falando, mas eu não tenho nem um pouquinho, eu vou te dizer que você tem, você só não sabe que tem. Mas hoje Deus vai me mostrar a você que você tem sim um azeite que pode ser multiplicado, vendido e pode prosperar você. E ainda quando acabar a pandemia, você já vai ter uma nova empreitada, já abençoada, porque Deus gosta de abençoar no momento do caos. Deus gosta de abençoar no momento da necessidade. Deus gosta de abençoar no momento da falta, para que todos saibam que Ele é Senhor. E as mãos do Altíssimo estão sobre ti, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Recebe o que Deus tem pra ti. Recebe o que Ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor pra ti. Recebe alimento do céu, pois essa é a vontade de Deus. Não basta somente entender, é preciso crer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você lutou em um novo tempo, eu apresento a você dias melhores, dias de paz, dias de amor. Eu vou cumprir tudo que um dia em profecia eu revelei a ti. E um novo tempo, e um novo tempo, eu profetizo hoje na sua vida, em nome de Jesus. E um novo tempo, e um novo tempo, eu profetizo hoje na sua vida, em nome de Jesus. Recebe o novo tempo, recebe a multiplicação, recebe o que Deus tem pra ti. Recebe o que Ele põe em tuas mãos. Recebe cura, libertação. Deus tem o melhor
pode viver um novo tempo. Com Ele a gente pode viver um novo. Aquilo que vai contra as circunstâncias, contra a maré, porque Ele é Deus. Ele é Deus na nossa vida. Então recebe nessa noite o que Ele tem preparado para você, para aqueles que clamam, para aqueles que buscam a presença dEle e para aqueles que o buscam de todo o coração e colocam a confiança nele e somente nele. Adora o Senhor aí, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos clamar àquele que pode. E se ele não puder, ninguém pode. Um homem falou assim, pediu oração para os discípulos de Jesus, e os discípulos não oraram, não conseguiram orar por aquele rapaz. E aí ele foi diante de Jesus e falou, eu pedi oração para eles, não puderam orar. Jesus chamou eles de homens de pouca fé. Depois ele falou, Senhor, tu podes curar o meu filho? Jesus falou assim, eu posso. Ele pode, né? Pode curar o teu coração ferido, pode curar as tuas dores, pode te curar da enfermidade que você está sofrendo, da alma, da carne, do espírito. Ele pode abrir as portas que estão fechadas diante de você. Ele pode abrir as portas de emprego, ele pode abençoar a tua empresa, ele pode abençoar a tua família. Tudo ele pode. E eu tudo posso. Glória. Em nome de Jesus, né? Em Jesus. Tudo posso em Jesus. Eu quero apresentar aqui a sogra da Elisângela, né? A mãe do Rogério, esse casal abençoado que Deus colocou na nossa vida para sermos parceiros na fé. E a mãe dele, a Eunice, está com uma gripe muito forte, está muito fraca, para que Deus alcance e a fortaleça, né? A mãe da Josi também, uma amiga que se tornou uma grande amiga, e que a mãe dela também passou por um procedimento no coração, no procedimento no hospital, e o coração está enfraquecido, estava com água no pulmão, e ela pede oração para que Deus fortaleça a mãe dela. Pede também pelo marido, né? A prima da Liliane, que está em Manaus, e nós temos orado por ela, que ela está com Covid-19, né? Vamos orar para que Deus a fortaleça, para que Deus liberte ela deste mal, né? E é pela Osana, né? A parente da Marizinha, da Magda, que está com câncer, está internada. Todos esses pedidos de oração e aqueles que estão chegando, as famílias que estão nos assistindo, né? Aqui, tantas pessoas clamando aqui, pedindo a Deus, né? Orando aqui também pela nora da Emília, que está de 8 meses de gravidez e com dores de parto, e hoje teve que ser atendida, mas ela já agradece, que ela sabe que Deus já entrou com providência, já preparou uma situação para que, se ela tiver que fazer uma cesárea, ela venha fazer. Louvado seja Deus, que tão maravilhoso, né? Que Deus vai operando, né? Aqui tanta gente pedindo oração, e eu quero colocar todas elas diante do Senhor. E toda a tua família, minha família, nossa família, todos sejam alcançados pelo poder do Altíssimo. Mestre querido, apresento diante de Ti esses pedidos. Aqueles que citei e aqueles que não citei. Tem tanta gente clamando, Pai, pedindo socorro. Pessoas que perderam entes queridos, que estão com o coração apertadinho, Pai. Eu rogo a Ti que Tu os fortaleça nesse momento tão difícil das suas vidas e que passaram perdas tão grandes, Pai. No momento em que a mente muitas vezes está turbada, conturbada, o coração aflito, está sentindo a pressão do momento, de tantas coisas e informações que estão correndo por aí, Pai. Estamos nas dores de parto. É como se o parto está demorando a nascer. A resposta das nossas orações é como se estão demorando a chegar. Meu Deus, em tudo isso que nós estamos aqui clamando diante de Ti, clamando diante da Tua face, da Tua presença generosa, da Tua presença poderosa, Pai, eu rogo a Ti, alcança pelas Tuas muitas misericórdias cada vida que está aqui representada. Cada pessoa que está agora comigo se unindo em oração e pedindo oração por um ente querido, por um parente, por um amigo.
pela sua cidade, pelo seu lar, como às vezes eu pergunto que cidade você é e as pessoas mandam essa cidade, meu Pai, que essa pessoa está falando, eu sou de tal lugar, seja alcançado pela tua graça, pela tua presença, este lar. Oh Deus, vai alcançando, oh Deus, vai fazendo milagre, Deus de misericórdia, vai livrando, meu Pai, dos sintomas da Covid-19, vai livrando, meu Pai, do leito de dor, livrando, meu Pai, do mal, decala manúbria. Oh Espírito Santo de Deus, alcança essas clínicas, alcança os hospitais, aqueles que estão nos respiratórios, meu Pai, que estão em estado crítico, Senhor, a tua manassa vai comparar envia o teu milagre, meu Pai, vai agindo, meu Deus, vai entrando com a tua providência lá, enviando os teus anjos, aqueles que estão, meu Pai, mais simples, meu Deus, estabelecendo a saúde de cada um, guardando o teu povo, guardando a tua nação, guardando, meu Pai, este Brasil. Meu Deus, eu creio que tu podes agir, eu creio que tu pode agir aonde o homem não pode, eu creio que tu pode operar aonde o homem não pode, Senhor. Tu és o médico dos médicos, tu pode tocar naquilo que nós não podemos, tu tem o discernimento daquilo que nós não temos. Meu Pai, nós somos feitura das tuas mãos, somos tua criação, tu sabe aonde cada um se limita, aonde cada um pode ir, aquele que está debilitado, meu Pai, com enfermidade, tu sabe até onde pode ir. Meu Deus, livra, livra, alcança, Pai, alcança, Jesus amado, vai envolvendo, meu Deus, vai envolvendo, vai criando anticorpos nessas pessoas, vai criando anticorpos em nós, Senhor, para combater este mal. É o milagre da vida, meu Pai, é o milagre da fé, é o milagre da esperança. Oh, recalabalabalabre, oh, Jesus, vai alcançando, meu Pai, e vai dando livramento e abençoando as famílias. Em nome de Jesus, eu apresento e te agradeço, crendo na vitória. Amém. Amém. Graças a Deus. Creia na vitória. Creia que Deus está indo adiante e está preparando o melhor para você. Amém? Deus está preparando o melhor para a tua vida, para a tua existência, para a tua história. Deus está fortalecendo você onde você se sente fragilizado e fraco. Deus está te encorajando aonde você está se acovardando. Deus está dando graça a você, porque a graça de Deus nos basta, né? Tudo dá graças. Quando Paulo estava com espinho na carne, ele falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele vira e fala para Paulo, e fala: minha graça te basta. Ou seja, mesmo com espinho, se a graça de Deus estiver em você, amém, tudo vai correr bem. Amém? Em nome de Jesus. Gente, continuo pedindo para você compartilhar, continuo pedindo para você seguir e continuo pedindo para você curtir a nossa página, em nome de Jesus, para que essa mensagem de fé e de esperança chegue a mais pessoas possíveis, né? Já tem chegado, já tem estado internacional, louvado seja Deus pelos nossos irmãos que são de outros países, que estão nos assistindo. Antes de vir para cá, abri um vídeo muito bonito, em que uma família, né, um homem com várias crianças, mandando palavras de fé e de esperança de Moçambique. Olha só, né? Crendo que a mão do Senhor está aqui conosco, mandando palavras de fé e de esperança. Que coisa mais linda! Deus está comovendo o mundo, né? Para um orar pelo outro, para um ajudar o outro. E assim seja. Que essas orações de fé e de esperança nos alcancem, nos favoreça, nos abençoe. Abençoe essa cidade que estou hoje instalada, que é Pratânia, e abençoe todas as cidades ao nosso redor. Abençoe o país, o Brasil, e que no meio de toda essa conjuntura desconjuntada, a gente possa ser favorecido pela graça de Deus e viver o milagre do Altíssimo no nosso lar, em nome de Jesus. Ah, bom, aí está a conta da igreja, você que pode, né? Você que tem esse compromisso, você que fez esse propósito com Deus de estar ofertando e dizimando, tá aí o número da conta, você pode fazer isso online, tão prático, né? Com 2 toquinhos aí no seu celular, você consegue transferir, depositar na nossa conta e nos ajudar para que essa obra
continue, eu preciso da tua ajuda, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Não por força e nem por violência, né? Não por pressão psicológica, mas pela fé. Que Deus te abençoe e ser uma bênção em nome de Jesus. Que a graça do Pai, o amor do Filho, a unção, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós desde agora e para sempre. Olha aí que vai sair a última edição, né, da nossa série Mulheres, e eu vou estar trazendo uma palavra aí, depois nós vamos começar com Ruth. Passa para toda a mulherada. Manda a mulherada buscar, porque a mulher sábia, meu irmão, edifica a casa, a louca destrói. Fiquem na paz do Senhor.